Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Sábado à tarde, encerrando o ano civil, mas a vida tem que continuar, né? E nós estamos muito honrados da visita de todos vocês na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Vamos passar em torno de 1 hora juntos e, sem sombra de dúvida, afinemos as nossas percepções, porque o objetivo nosso será acrescentarmos valores éticos morais para que possamos fazer, em toda a transcorrência da nossa existência, escolhas mais favoráveis. Porque, afinal, meus irmãos amados, a vida serão sempre as nossas escolhas e as suas consequências, né? De maneiras que, com as informações que a doutrina espírita se nos oferece, estas coisas ficam mais fácil da gente prosseguir na nossa longa jornada em direção à perfeição relativa. Faremos a nossa prece. Em seguida, o Francisco, companheiro nosso aqui da sociedade e também da regional, vai nos conduzir na reflexão muito importante que já vou lhes dar o título. Vamos orar, por favor. Senhor da vida, Pai misericordioso e pleno de compaixão por todos nós. Vossos filhos, pelo menos parte deles, despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, fundamentados nas lições profundas do Consolador prometido pelo nosso Cristo cósmico, que está prestes a se realizar, a comemorar a sua materialização no mundo físico já há 160 anos. Sem sombra de dúvida, tem-nos feito um enorme bem, Senhor, estas lições profundas que nos proporcionam repensar as nossas atitudes, envidar todos os esforços possíveis para conseguir conquistar a maior vitória que o ser humano possa obter, que é vencer as suas próprias más inclinações, iluminar a sua sombra densa e, desta maneira, influenciar outras criaturas para que façam o mesmo, acelerando o nosso processo de redenção. Estamos rogando as vossas bênçãos, Pai da vida, para que continuemos intimorados trabalhando no caminho do bem. Pedimos também inspiração para o nosso expositor, para que nos conduza seguramente mais uma vez na proposição desta tarde e noite. Assim sendo, que nos seja permitido, Pai, darmos início das nossas tarefas. Que assim seja, Senhor. Nosso Francisco vai nos conduzir a respeito da grande contribuição que a doutrina espírita tem dado para a compreensão dos textos evangélicos, principalmente, né? A questão do Livro dos Espíritos é 148, trata do materialismo, 147, 148, e o codificador adita a estas questões que os Espíritos respondem uma nota. E o finalzinho dela trata dessa questão, né? Queremos compartilhar, depois o Francisco segue em frente, nos iluminando ainda mais. Diz o nosso querido codificador Allan Kardec que a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca do futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém, pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre cada qual um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou comulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança.
O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião verdadeira. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então nós vemos, meus irmãos, que a coisa é muito mais séria. E nós vamos ver, Francisco vai nos trazer, sem sombra de dúvida, que contribuição, inclusive, para que nós entendamos esses textos de maneira mais clara e objetiva. Honrados, vamos ouvir o nosso querido Francisco. Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Para mim é sempre uma grande alegria poder estar aqui no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz e compartilhar um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O tema para a nossa reflexão nessa tarde, como o Vanim já adiantou, é essa grande contribuição então da doutrina espírita para a compreensão do texto evangélico, da Bíblia, vamos dizer assim. Eu, em particular, venho da Igreja Católica, né? Formação católica, meus pais muito católicos, né? E eu também segui nessa mesma linha, mas muita dificuldade na compreensão. Eu queria muito entender, tinha muita sede de entendimento e não conseguia entender nada. Muita vontade, né? Abria a Bíblia, tal, e não ia adiante. E isso foi um bom tempo para que a gente pudesse compreender, né? E quando nos deparamos então com a doutrina espírita, aconteceu essa situação da gente compreender, ter uma compreensão muito boa, né? Então, a nossa proposta de hoje é que aqueles que ainda não despertaram consigam ter mais uma ferramenta, então, né, de entendimento melhor dos textos evangélicos tão importantes na nossa transformação moral. Nós vamos explorar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nos seus 28 capítulos, né? Mas nós vamos aqui nos deter nos 4 primeiros, que nós colocamos como sendo 4 pilares, as balizas mais importantes, né? A base para o nosso entendimento. Eu diria até que sem o entendimento desses 4 primeiros capítulos, pouca coisa a gente entende. Nós vamos continuar patinando. Vamos fazer com uma maioria, né? Ler por desencargo, né? Ler sem entender. E é muito triste, né? Quando a gente faz isso, né? Quando a gente pega algo que você quer compreender e não consegue. Falta algo, né? E isso tudo está dentro da doutrina espírita, como nós vamos ver aqui na sequência. Mas eu quero aproveitar, antes de nós entrarmos na nossa reflexão, eu sempre gosto de trabalhar com música também, né? Todas as minhas palestras, a gente sempre traz alguma música que tem alguma relação. Para esse caso aqui, eu não consegui nenhuma música, mas nós vamos aproveitar então e vamos fazer uma homenagem para um grande amigo meu que está de aniversário nesse mês. Então a gente não teve oportunidade, né? Ele está aqui inclusive, né? Está aqui entre nós vamos homenagear ele. Vamos ver se vocês identificam. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou
Subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Conseguiram identificar o meu amigo? Bem,
Nós vamos então agora explorar esses 4 capítulos importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Quando a gente se depara com essa estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é fantástica para o nosso entendimento, né? Muito bem elaborada, né? Facilita a nossa compreensão, né? Então, não vim destruir a lei. Isso Jesus falou na época, né? Allan Kardec pegou esse capítulo e colocou como um dos primeiros, porque justamente esse aqui, sem esse entendimento, esse é o principal. Não vim destruir a lei. Porque, na verdade, Jesus, quando veio, as pessoas acabaram levando para um outro lado o entendimento. Eles esperavam um rei e que fosse modificar tudo, né? Essa coisa do espetáculo e tal, e Jesus não vem, só vem conformar ela. As pessoas, naquela época, talvez até nós mesmos, né, não estavam entendendo como é que a coisa funcionava. Então Jesus veio, desce até a terra e vem conformar ela ao estado de adiantamento que o povo estava naquela época. Ele não disse tudo, né? Disse o que era possível compreender na época. E ele acaba, então, transformando essas leis, né, numa só, que seriam as leis de Moisés, né, os 10 mandamentos, conhecidos por todos. Ele vem e reduz ele a um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas, é um resumo. Quer dizer que se você cumprir isso, pronto. Então não precisa mais daqueles 10, não. Num primeiro momento parece bem simples, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A dificuldade está em amar a Deus, né? Amar a Deus, porque Deus não é uma pessoa. Há toda essa confusão do ser humano em criar um Deus, pela sua ignorância, né? Essa necessidade de ver Deus, as pessoas criaram, né? Acabaram criando um Deus. Tem até uma frase importante que é colocada, que as pessoas dizem: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se a gente raciocinar um pouco, se Deus, ninguém nunca viu Deus, que semelhança é essa que nós estamos falando? Então é preciso raciocinar, né? Então o ser humano, sem ter esse raciocínio, acaba criando então um Deus humano, na figura do velhinho lá de cima que castiga. Quantas vezes a gente escutou isso, né? Principalmente na nossa infância, né? Olha, isso Deus castiga. E aí foi criado, a gente criou. Mas não tem, Deus está em todo lugar. Então a imagem e semelhança do qual se refere é a imagem espiritual, vamos dizer assim, né? Porque Deus está em todo lugar, né? Não podemos reduzir Deus à nossa insignificância, né? Então esse é o grande conflito que tem. E essa lei, então, no Livro dos Espíritos nós temos uma pergunta importantíssima que vai falar sobre isso também. Allan Kardec perguntou então para os espíritos, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Alguém sabe onde é que está escrita a lei de Deus? Esses 10 mandamentos estão onde? No primeiro momento a gente pensa, né, e vai diretamente para a Bíblia, né? Dependendo de qual religião se trata, tem vários, né? A Torá, os vários livros, né? Dependendo da religião. Mas a resposta dos espíritos superiores, na consciência, quer dizer que já está gravada, não está em papel, porque Jesus não escreveu nada. Todo texto que existe a respeito de Jesus foram pelos evangelistas, né? Então estão nos 4 evangelhos, mas Jesus em si não escreveu nada. Então não tem. Então, quando as pessoas acham, essa da consciência termina com uma série de dúvidas. Ninguém mais pode falar em ignorância. A lei está gravada, nós já nascemos com ela, todos nós, então não tem como. Só nós precisamos recordar um pouquinho, a gente parece que esqueceu, né? Mas a lei está dentro da gente, ela está gravada no espírito. Então isso tira uma grande confusão, né? Que a gente fazia, não, mas está na Bíblia e tal, está na Bíblia e tal. E a Bíblia, ela precisa também ser interpretada, não tem como, né? Se a gente for só na letra, no que está escrito ali no sentido literal, nós vamos fazer confusões enormes. Ela precisa
eu diria assim, dessa leitura espiritual, para entender que foi o que Jesus veio fazer, né? Todo o ensinamento de Jesus cai na parte espiritual. Não é para o homem passageiro, para o homem transitório, né? Porque todos nós sabemos que nós estamos aqui por um tempo, né? Por mais que a gente queira aumentar a nossa vida, né? E a ciência já promete que o ser humano ele pode viver até mais de 100 anos, né? Mas mesmo assim, um dia nós teremos que desencarnar. Essa palavra que fica até melhor do que a morte, né? A morte ainda assusta um pouco, então desencarnar, apenas desencarnar. E isso que a doutrina espírita nos traz. Não há morte, ela termina com essa situação de morte no sentido de aniquilamento. Nós somos imortais, espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, então, mas espíritos, né? Se Deus é espírito. Bem, com relação a essa frase de Jesus, a doutrina espírita tem uma outra, que assim como o Jesus disse, não vim destruir a lei, a doutrina espírita nos diz que ela também não veio destruir a lei cristã, e ela não veio mesmo. Eu, como vim da Igreja Católica, percebo isso claramente. Não há, nem, é como se fosse assim, a doutrina espírita, ela vai adiante, é a mesma, tanto que a gente costuma comentar aqui no nosso meio, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, porque aonde parou o cristianismo, a doutrina espírita avança, ela completa, né, o nosso entendimento, porque há um momento que para, né? Nos ensinamentos que a gente não consegue ir adiante, porque falta justamente essa chave que está toda ela no Espiritismo, e que através desses alicerces, esses 4 pilares, que são os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, clareia tudo para nós. O primeiro é esse pilar importante, a lei. Jesus não vem destruir a lei, até porque ela está dentro da gente, então não tem como destruir. E essa lei é uma lei imutável, como é Deus. São as mesmas leis desde o princípio do mundo, não há nada. Então essa lei, ela só aumenta pela nossa percepção, mas é a mesma lei. É conforme o nosso adiantamento, que essa lei então clareia para nós, mas é a mesma lei que existe. E é uma lei só, lei divina natural. Essa é a lei de Deus. E tudo está nessa lei. A gente, quando se desvia dessa lei, que está dentro de nós, nós somos punidos pela lei, não é nem por Deus. A própria lei, que nós estamos desrespeitando, né? A tal da ação e reação, plantio e colheita. Então, como eu tenho conhecimento, se eu me desvio da lei, eu acabo tendo que ressarcir a lei. Mas é uma lei imutável, ela não tem nenhuma novidade. Eu que me desenvolvo e acabo, então, me melhorando, né, no entendimento da lei. Mas ela está dentro da gente. Nesse capítulo, tem aqui uma parte que Allan Kardec trabalha a aliança da ciência e da religião. Olha só que interessante. Agora, na atualidade, a ciência já está admitindo a existência do espírito. A gente vê muito material ainda já nas revistas científicas, já vários cientistas já admitindo o elemento espiritual. E que bom, né? Já não era sem tempo. A mesma coisa a religião também. O problema aqui era um excesso de exclusivismo, como se fosse assim, cada um puxando a brasa para o seu lado. Mas tanto a ciência como a religião tem como princípio Deus. Elas não podiam, então, se contradizer, né? Elas teriam que marchar juntos. E quando Allan Kardec coloca aliança, aliança lembra sempre a gente de casamento, né? União, marchar juntos. E a partir do momento que isso acontecer, uma nova era vai se propagar pela Terra, né? Não tenham dúvidas. E isso já está acontecendo, a gente já percebe que a ciência já admite, né, a existência do espírito, que é o elemento imortal, né? Bem, nós vamos então agora passar para o segundo ponto.
Meu segundo ponto, então, capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Capítulo importante também para o nosso entendimento, né? Meu reino não é desse mundo. Aqui, Jesus claramente nos aponta a vida futura. Se a gente não levar em conta a vida futura, nenhum dos seus ensinamentos tem fundamento. Você não entende nada. A maioria que pensa que Jesus falava, então, para a vida presente, acho que os ensinamentos de Jesus são até infantis, né? Porque não tem como você ter entendimento de alguma coisa pensando na vida agora, na vida passageira. Jesus aqui claramente identifica aqui a vida futura. Meu reino não é desse mundo. Esse dogma, ele é considerado aqui como o eixo principal, por isso que ele é um dos primeiros, e por isso que eu falei que ele é um dos componentes, um dos pilares importantes para o nosso entendimento de todo o texto evangélico, né? Só ele justifica as anomalias da vida, agora, o que a gente vê agora, né? A justificativa, então, das anomalias da vida terrena, e se mostra totalmente de acordo com a justiça de Deus. Um dos atributos da divindade, um dos mais importantes, é que Deus é soberanamente justo e bom. Mas a gente olhando a vida, só uma vida, fica difícil de entender isso, né? Olhando tudo o que acontece na nossa volta, que bondade é essa se eu considerar uma vida só? Não há possibilidade, né? Não há possibilidade. Nesse capítulo, aqui ele tem o ponto de vista. Olha só. A ideia precisa que se faça da vida futura, e nós temos essa possibilidade. Porque a verdade é o seguinte: nós não estamos aqui pela primeira vez. Esse é o grande detalhe, e eu preciso perceber isso em mim. É uma necessidade muito grande eu perceber que a gente não está aqui. E tem várias maneiras de provar isso. Os nossos talentos, que a gente sabe que não adquiriu aqui, da onde vieram? A gente sabe que não aprendeu aqui. Nós podemos pegar as crianças na área da arte. Uma criança que tem habilidade para tocar um instrumento com facilidade. Da onde veio? Algumas religiões colocam como dom de Deus. Ah, mas é um dom de Deus. A doutrina espírita nos ensina que só tem um dom. Existe um único dom, a vida só. Porque se tivesse dom, se fosse verdadeiro que foi dom de Deus, nós estaríamos colocando Deus como parcial. Porque é fácil a gente observar que alguns têm menos ou têm mais. Então Deus ia privilegiar alguns, né? Diz, não, esse aqui vai ter todos esses dons, esse aqui não, esse vai sofrer. Não existe, né? Deus é justo. Esse é um atributo de Deus que eu não posso esquecer. Deus é justo. Todos criados simples e ignorantes, todos o mesmo começo. E todos também teremos o mesmo fim, a felicidade. Nós somos criados para a felicidade. O que interessa aqui então é esse meio, né? Entre o começo e o fim, que depende de mim. Depende do meu entendimento da vida e do meu respeito então às leis, né? E sempre lembrando que essas leis são de justiça, amor e caridade. Então, tudo muito simples. Fica tudo muito claro quando a gente se debruça e tem esses pilares firmes dentro da gente, né? Então, assim, essa ideia, então, do ponto de vista, como é que se forma o ponto de vista, né? Eu estava até conversando com o Vaninha aqui antes, um pouco da nossa exposição, e a gente fica pensando assim, não tem como a gente alterar a vida de ninguém, né? Cada um está no ponto que está. E o ponto de vista, ele se forma vivendo. É a própria vivência e o meu interesse em me desenvolver, né? Em ter essa compreensão, né? Não tem outro jeito, esse é o ponto de vista. Mas o ponto de vista, aqueles que colocam
Se coloco pelo ponto de vista da vida terrena só, mas a vida fica muito amarga, né? Você já imaginou? A pessoa, você sabe que a vida, as pessoas, teus afetos, um dia vão morrer. Né? As pessoas que você mais ama, né? Mas um dia ela vai morrer. E a gente não sabe quando. Por melhor que esteja a minha situação aqui, um dia eu vou morrer. Aí vem a doutrina espírita e me fala, não há morte. Não há morte. Há uma mudança de domicílio. Há só uma mudança de domicílio. É como se fosse uma roupa. Eu estou com essa roupa aqui, que é importante, né? Essa encarnação é muito importante para o nosso desenvolvimento intelecto moral, né? Muito importante essa encarnação. Mas ela não é a única, né? Teremos mais, nós vamos desencarnar e retornaremos. Mas é fácil da gente fazer esse raciocínio agora com essa chave que a doutrina espírita nos traz, né? Olha só como ajuda esses pilares aqui, né? A gente raciocinar. A doutrina espírita, ela faz isso, ela nos obriga a raciocinar. Tanto que ela tem a fé raciocinada. Não é aquela fé dogmática, né? Que é aquela coisa que são os mistérios. Não, isso aí é mistério. Isso é mistério e tal, e não funciona. Então aqui tudo se explica de maneira clara. Não precisa ser uma inteligência, né, acima da média para entender, fica muito claro. Então, aqui dá para a gente pegar também da parte material. Meu apego às coisas materiais está intimamente ligado à minha fé, então, na vida futura. Né? Porque se eu sei, então, a hora que eu internalizo isso, que essa aqui é só um elo, né? O que representa uma vida? Não interessa quanto tempo eu viver em relação à eternidade. Nada. Nada. Mas é um nada, no sentido assim, que ele é importante porque é ele que faz o meu movimento, essa vida que nós estamos aqui no nosso melhor momento. Já vou até adiantar para vocês. Todos aqui se encontram no melhor momento, porque não tem como retroceder. O único detalhe é que nós estamos patinando, digamos assim. Nós chegamos até aqui e não estamos conseguindo dar um passo à frente. Mas retroceder, não. A maioria de nós está meio parado, no mesmo ponto. Não conseguimos avançar. Mas nós, com esse entendimento, já podemos então agora, então, assim, essa coisa do desapego, que é tão falado aqui na doutrina espírita, né? Desapego, mas é de tudo. É de tudo. Essa palavra às vezes assusta um pouco, você assim, mas vamos desinteressar então pela... Não é isso. Porque inclusive das pessoas, né? Até dos meus afetos, que eu sei que eles então vivem. Eles não morreram. Eles não estão também descansando, né? Eles continuam a sua jornada. A cada um conforme as suas obras, como eles foram. Eles estão como estavam até o último momento. Certamente até se melhorando, porque na vida espiritual, como o espírito, ele não tem descanso, né? Esse é outro ponto importante da gente esclarecer. O espírito, que é o que a gente é de fato, ele não descansa. A gente só descansa enquanto está encarnado. Porque eu estou encarnado, então o corpo precisa descansar, mas o espírito ele segue. E esse desapego é importante. É importante para que a gente não sofra mais do que o necessário. É a pessoa compreender. Vai ter uma hora e ninguém vai ficar com ninguém para sempre, né? Pelo menos aqui. Pelo menos aqui a gente sabe disso. Mas todos nós, as afinidades não se perdem. Então aquilo que é amor, um dia a gente vai encontrar de novo. Não tem como, o amor ele não se perde. Então é importante, a doutrina espírita nos fala muito no sentido do desapego, desapega. Vocês já pensaram que até o nosso corpo também não é nosso? E a gente tem muito essa coisa do meu, né? Meu, não, nada é nosso aqui. Aqui é tudo ilusório. O corpo, que é a roupa, nós vamos deixar. Como a gente deixa uma roupa velha, né? Quando a roupa não serve mais, a gente deixa ela de lado. E o espírito, ele segue. Espíritos imortais.
Muito importante esse entendimento. Nesse capítulo do Meu Reino Não É Desse Mundo, tem aqui um depoimento importante, intitulado Uma Realeza Terrestre. É ditado por uma rainha da França. Interessantíssimo o que ela diz aqui. Então ela foi uma rainha na França. Como ela não tinha um entendimento, ela achou que, desencarnando, ela lá também seria uma rainha ou até coisa melhor. E chegou lá, foi uma decepção, né? E ela viu lá pessoas que eram muito inferiores a ela aqui, numa posição melhor que a dela. Aí ela chega a um ponto de que dá um conselho. Ela percebeu isso e ela diz assim, para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que foste, nem posição que ocupaste, mas que bem fizestes, quanta lágrimas enxugaste. Olha só. Isso aqui é para a gente perceber o seguinte, pessoal, aqui, não que a gente não possa, todos nós temos direito de ter todo o conforto que a vida aqui nos proporciona, né? Pela nossa luta e tal, não tem problema nenhum. Mas isso é nada. Isso é porque Deus permitiu, porque eu preciso, para a minha caminhada, estar nessa posição. Lá, no mundo espiritual, o que vale é a parte moral, que é o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo, a moralidade. Nós precisamos passar todos os nossos pensamentos, os nossos atos, pela moralidade. Ali no capítulo inicial falava de lei, legal. Não é tudo que é legal que é moral. A moralidade em primeiro plano. E quantas situações que a gente passa que está dentro da lei, mas você sabe que aquilo não é uma coisa certa, né? E a pessoa acaba fazendo e tal, mas nunca esqueçamos, existe uma lei. Plantio e colheita. Conforme eu plantei, eu preciso observar o que eu estou plantando. A gente não costuma fazer isso. Não é o costume nosso. Depois a gente reclama. A maioria dos nossos males aqui foram feitos por nós nessa vida. Foi nessa mesmo. Nós não podemos reclamar o que eu fiz no passado, não. A maioria foi agora mesmo. E é falta de a gente prestar atenção nessas coisas mínimas, né? Tá, porque o que eu plantei, eu colho. E sempre lembrando, o pensamento também é plantio. Eu gosto muito de reforçar isso para entendimento, até o que eu penso. Porque o pensamento, ele é um atributo do espírito, que é o que eu sou, de fato. Então, muito cuidado, vamos arrumar o nosso pensamento também, pensar melhor. No início a gente vai ainda pensar um pouco, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e é natural que isso passe para nós, mas o importante é que isso não fique. O pensamento do mal ainda vem na nossa mente. Não adianta a gente querer achar que já está tudo certo. Aliás, se tivesse tudo certo, a gente não estava mais aqui, né? Nós só estamos aqui pelas nossas imperfeições. Estamos nesse mundo fruto das nossas imperfeições. Pronto. A partir do momento que eu melhorar, não tem mais necessidade de estar aqui, nesse mundo, né? Mas é importante isso, né? Melhorar o pensamento. Está pensando no bem. Surge o pensamento mal, mas eu tenho como desviar isso, né? Vamos avançar. Capítulo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que importante esse, né? Aqui, nesse capítulo, nós temos que entender o seguinte: a casa de meu pai é o universo, né? O universo todo. Todo ele é habitado, não necessariamente com essa roupagem nossa, né? A gente pensava em olhar para as estrelas e achar que as estrelas estavam ali só para bonito. Tudo é habitado, nós não somos os únicos aqui. Tem várias formas de vida, né?
Isso é importante, isso já está, inclusive, desvendado, né? Pela ciência e tal. Há vários universos, imagina na Terra, em relação ao universo, né? É um grão de areia. E a gente achava que aqui é o único lugar que tinha vida inteligente. Não. Mas eu penso assim, nós vamos falar a respeito do planeta que nós vivemos no momento, na situação que está o nosso, que como eu falei anteriormente, provas e expiações. Essa é a classificação do nosso mundo. Importante eu saber. Essa coisa que pode ser até geográfica mesmo, né? No momento, provas e expiações, passando para a regeneração. Né? Nós estamos passando para a regeneração, mas estamos no começo. Praticamente provas e expiações, aonde o mal predomina. Isso explica por que a gente deve ver tanto mal no mundo. Mas, por outro lado, com o meu entendimento, eu já posso, já estar mais adiante no mundo de regeneração, eu mesmo. Não é porque o mundo é de provas e expiações que eu tenho que me contentar com isso e achar que está tudo certo. Não, eu já posso avançar, me melhorar, através da reforma íntima, que é tão falada aqui na doutrina espírita, né? Mas de verdade, né? É reconhecer os meus defeitos e me esforçar. O grande detalhe é o esforço. Esforço, essa é a palavra, para a gente melhorar. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre esse esforço. Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores se há um meio, se o homem poderia se melhorar agora, nessa vida, e resistir ao arrastamento do mal. Ele fala sim, e frequentemente com insignificantes esforços. O que falta, na maioria, é vontade. E ainda fala assim, mas quão poucos entre vós fazem esforços. Ele está falando em insignificantes esforços, quer dizer, a lei está aí clara, lei de amor, justiça e caridade. Está tudo... Claro que a gente sabe que somos espíritos milenares e que esses defeitos estão com a gente ainda, por isso a dificuldade, né? Que a gente tem de se livrar disso. Mas é possível. A gente não pode mais colocar assim, quando a gente fala para as pessoas, mas isso é muito difícil. Sim, só difícil, mas não é impossível. Porque às vezes falam um difícil no sentido de impossível. É possível sim, temos que insistir, temos que ter vontade. E essa das moradas, eu faço aqui uma relação do seguinte: você já imaginou que nós mesmos estamos construindo a nossa morada? Eu até numa outra exposição comentei que isso aqui seria como se fosse minha casa, minha vida. Mas o minha casa, minha vida, verdadeira, de fato, é para onde nós estamos indo. Nós estamos construindo a nossa morada. Cuidado com o tijolo que você está colocando, né? E é o que eu faço, o que eu penso que me conduz para lá. Então, por enquanto, nós estamos como se vivendo de aluguel. Será que a gente não quer se livrar do aluguel e morar numa casa definitiva? Mãos à obra, né? Finalmente, o quarto pilar, não menos importante: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, aqui tem uma parte dessa confusão que se faz do Nicodemos, né? Nicodemos era um senador e ele percebeu que Jesus falava grandes verdades, né? E ele foi lá falar com Jesus. Foi meia-noite, porque ele foi meio escondido. Ele estava com vergonha que o povo, mesmo ele sabendo que Jesus trazia algumas verdades, ele foi à noite para ninguém ver ele. E foi lá e falou: mestre, sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém fala da maneira que fala se não vier de Deus. E Jesus falou para ele: olha, em verdade eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele entendeu, como grande parte das pessoas, que nascer de novo seria voltar para o ventre da própria mãe. Ele falou: mas como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da minha mãe? Olha só. Não percebendo que esse nascer de novo, está aqui o grande princípio, então, da reencarnação, né? E eu gosto sempre de comentar o seguinte, que interessante esse capítulo, que ele fala: ninguém poderá ver o reino de Deus. Isso implica que nós já vimos o reino de Deus. Se nós já não estamos aqui pela primeira vez, já encarnamos e vamos ainda, né? Desencarnar e vamos reencarnar de novo, então nós já vemos. Nós já vimos o reino, com certeza já vimos, só que é ver. Ver, para entrar é uma outra história. Aí tem todo esse trabalho, né? São várias encarnações, né?
E a prova aqui de que ele falava de reencarnação é porque tem mais aqui no texto aqui, no Evangelho de João, fala da vinda de Elias. As Escrituras falavam que Elias deveria vir antes de Jesus. E um dos apóstolos um dia perguntou para Jesus sobre isso, né? Mas, mestre, por que dizem as Escrituras que Elias deveria vir antes? E Jesus fala, pois é, mas eu em verdade vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Porque também esperavam Elias. Essa coisa da ressurreição, reencarnação, essa grande confusão, né? Pelo raciocínio, não dá para entender como ainda tem pessoas que acreditam na ressurreição da carne. Com todo respeito, né? Pois a carne, a gente sabe que vai se transformar, ela vai para a natureza de novo e vai vitalizar outros corpos, né? Outros tipos de vida, né? A carne não tem como isso, é impossível. Agora, a reencarnação é a volta do espírito num corpo novo, totalmente fácil de entender, né? Num corpo novo, uma nova página a ser escrita, uma nova oportunidade, uma vida só não é suficiente. Não tem como, né? E é só vocês verificarem uma vida só, as diferenças de vida que tem. As pessoas desencarnam em todas as idades, mas que justiça seria essa? As diferenças de vida, né, de vicissitude, né? Um nasce com doença, tá? O outro nasce saudável, o outro... Mas para aí, onde é que estaria a justiça? Como é que se explica isso? Eu, particularmente, só encontrei explicação com a doutrina espírita. E não tenho dúvida, como eu falei ali, que é uma experiência pessoal minha, uma grande felicidade, né? Aliás, eu costumo dizer que a minha felicidade só se deu a partir do momento em que eu tive certeza, convicção da minha imortalidade, né? Do espírito, que é o que a gente é, de fato. Por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês todos aí, mas na verdade eu não estou enxergando o espírito, eu estou enxergando a roupa. A não ser que a pessoa tenha alguma mediunidade, talvez consiga ver o espírito. Eu não estou vendo aqui o espírito de vocês, estou vendo a roupa. Só quem conhece nós mesmos, somos nós mesmos e Deus. Deus nos conhece por dentro. Não duvidem disso. Importante eu saber disso, né? Para que eu possa me esforçar e me melhorar. Não tem como. Essa coisa de viver de aparência, eu aparento ser tal coisa, não vai me levar para nada. Eu vou continuar desencarnando e só vendo o reino, querendo entrar, mas eu não tenho credencial. A credencial é a melhoria moral. Nós nunca sairemos da vida, o aniquilamento não existe, mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Na casa de meu pai tem muitas moradas, né? E melhores do que essa, né? São os espíritos, as vozes dos céus que vêm nos dizer isso, para que a gente tenha essa compreensão maior e consiga então essa felicidade tão esperada, que não é aqui. A felicidade não é aqui, embora a gente já possa ser feliz com esse tipo de coisa, com esses pilares aqui eu já posso ser feliz aqui, eu vou começar a compreender. Mas agora, a morte, ela já não é mais a porta do nada, e sim a porta que abre para a libertação, para a grande mansão de bem-aventuranças, né? Que eu tenho de dizer, mas não é aqui. Mas para ser feliz aqui e entender, o capítulo seguinte já vai entrar nos bem-aventurados, os aflitos, que serão consolados, né? E logo depois o Consolador, que é o próprio Jesus, né? O Espírito de verdade da falange, que está tudo aqui no Evangelho. Mas o nosso tempo é curto, a nossa mensagem então da tarde era essa, nosso desejo então de muita paz no ano de 2017, que já é amanhã, né? Muito obrigado.